Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Eclesiastes 11, versículo 4 e 5, texto que eu terminei na semana passada. Título da mensagem: questionamentos não movem Deus, mas sim posicionamento. Vamos falar juntos? Questionamentos não movem Deus, mas sim posicionamentos. Uma vez mais, questionamentos, mas sim posicionamentos. Eclesiastes 11, versículo 4 e versículo 5 diz assim: quem fica observando ventos não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Na versão A Mensagem, o versículo 5 diz assim: assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus ele faz. Então, assim como eu não conheço o caminho, não sei se você conhece, mas o próprio Salomão ele deixa bem claro, assim como nós não conhecemos o caminho do vento, nem como um corpo ele é formado no ventre de uma mulher, também eu não posso, com a minha mente natural, compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A gente ouviu agora um testemunho fresquinho do que é a obra de Deus. E eu creio que muitos talvez pensam, mas como? E esse é o problema da maioria das pessoas. Como? Tem um outro testemunho também, que será dado, não sei se na semana que vem, na próxima, um outro milagre que as pessoas pensam, mas como? Então aqui o Salomão ele deixa muito bem claro, como eu não sei o caminho do vento, ninguém conhece. E também não se sabe como é formado um bebê no ventre de uma mãe. Assim ele usa esses dois exemplos para deixar bem claro que nós não compreendemos as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E Salomão ele está afirmando que não conhecemos o caminho do vento. Ele afirma que não sabemos como um ser é formado no corpo de uma mulher. Logo, da mesma forma, também não podemos compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Certa feita, Jesus ele pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E eles falam: 5 pães e 2 peixinhos. E logo vem o quê? Uma reação da alma, uma reação carnal, um questionamento da alma. Primeiro ponto, questionamentos. Nós precisamos entender que questionamentos, eles não movem Deus. A gente vive num mundo que as pessoas questionam tudo. Elas querem questionar Deus, querem questionar pessoas. Quando se trata de questionamentos, Deus ele não se move por questionamentos. Pessoas elas passam dias, semanas orando, pedindo uma resposta muitas vezes e Deus não dá a resposta. Querem questionar a Deus porque vivem de uma forma, porque estão passando por uma luta. E quando se trata de questionamento, nós não podemos esquecer o episódio, ou seja, o que aconteceu com Jó. Você conhece a história de Jó. E a Bíblia deixa claro que num certo dia vem a notícia para Jó que os 10 filhos deles morreram. Morreram os 10 filhos num dia. Depois vem uma outra pessoa trazer uma outra notícia, dizendo que todo o rebanho, ou seja, todas as empresas que Jó tinha naquele momento, se perderam, foram saqueadas, foram mortas. E se não bastasse aquilo tudo que ele recebeu, daqui a pouco todo o seu corpo ele é tomado por úlceras, ao ponto de ele pegar um caco de telha, conforme a Bíblia diz, e ele raspava aquelas feridas com o caco de telha.
ou seja, da cabeça à planta dos pés. Não havia um lugar no corpo de Jó que não havia úlceras, conforme a Bíblia diz. E nesse período, ou seja, ele questiona a Deus 16 vezes. 16 vezes ele questiona a Deus por que ele estava passando aquela situação. E Deus nunca respondeu para Jó o porquê ele estava passando aqueles momentos que ele estava passando. Todos nós, eu já falei várias vezes, todos nós sabemos o fim da história, só que Jó morreu sem saber o fim da história. Ele morreu sem saber por que ele estava passando aquilo que ele passou. Mas no momento que Jó para de questionar e ele se posiciona, aí Deus ele muda a sorte de Jó. Aí muda a história de Jó. A partir do momento que ele começa a orar por aquelas pessoas que vieram enviadas por Satanás, pessoas que foram enviadas para colocar culpa, condenação sobre Jó, a partir do momento que ele se posiciona, e aí Deus ele muda o cenário de Jó. Então veja, questionamentos não mudam Deus. Questionamentos, Deus não se move por questionamentos. Deus se move em cima de um posicionamento. É muito diferente, ou seja, posicionar-se e questionar, né? Então, exemplo com os discípulos. Quando Jesus pergunta para eles quantos pães eles têm, eles falam 5 pães e 2 peixinhos. Mas a pergunta, o questionamento logo dos discípulos é: mas o que é isso para uma grande multidão? Veja que Jesus não faz, ou seja, Jesus não está, entre aspas, perguntando o tamanho da multidão. Jesus sabia a multidão que tinha ali. Ele pergunta: o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? E a resposta deles simplesmente é dizer: mas o que é isso para tanta gente? Questionam Jesus. Uma resposta imediata por meio da alma. Uma resposta imediata através da alma dos discípulos. Por que esse questionamento? Porque a alma, ela não entende o sobrenatural. Quando se trata de alma, que é a mente, vontade e as nossas emoções, ela não consegue entender a parte sobrenatural, o espiritual. A alma nunca entende o que é espiritual. E esse é o problema. A gente vive uma outra pandemia, mas uma pandemia muito maior do que o coronavírus. Pandemia que nós vivemos, a pandemia dos problemas da alma. Ou seja, as pessoas morrem constantemente, estão aprisionadas constantemente por uma pandemia, ou seja, provocada na alma das pessoas. Então a gente vive uma pandemia muito maior do que coronavírus nesse tempo que nós vivemos hoje. E o problema está na alma das pessoas. E muitas delas na igreja. Então a alma, ela sempre vai se mover com o natural, aquilo que ela vê, aquilo que ela toca, aquilo que ela pode apalpar, ou seja, é dessa forma que a alma ela se move. E mais uma vez, qual é a pergunta que Jesus ele faz? Quantos pães vocês têm? Agora, por que os discípulos eles agiram assim? Porque eles não compreendiam as obras de Deus, aquilo que Salomão falou. Da mesma forma como você não entende o caminho do vento, da mesma forma que você não entende como um ser, ele é formado no ventre de uma mulher, da mesma forma vocês não entendem as obras de Deus. Da mesma forma. E aí, eles não compreendiam as obras de Deus. Um outro exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Então veja que nesse dia, nesse cenário, os discípulos estavam frustrados, como eu creio que qualquer pescador que passa uma noite, ou seja, ele se programa para ir para o mar, se programa para uma pescaria, que ele quer trazer peixes para a sua casa, quer de repente postar lá nas suas redes sociais o volume de peixe.
E de repente investiu tanto para uma noitada no mar e de repente ele não pega nada. Automaticamente a alma ela fica frustrada com aquele resultado. E assim não foi diferente com os discípulos. Estavam frustrados por eles serem pescadores. Mas Jesus chega e ele diz: lancem a rede para o lado direito. A alma, ela entende essa ordem? Não, ela não entende essa ordem. No primeiro momento eles questionam a Jesus, mas depois eles obedecem. Questionam, pois nesse momento eles ainda não tinham presenciado o quê? Um milagre. Eles não tinham presenciado o milagre, eles tinham visto. Se você pegar o contexto ali, você vai ver que eles viram pessoas sendo libertas de demônios. Eles vão ver pessoas sendo curadas de doenças. Eles veem o contexto da sogra de Pedro sendo curada daquela febre que ela estava naquele momento. Eles têm experiências, ou seja, com essas questões. Só que quando se trata de um milagre, eles questionaram. Então eles não tiveram problemas de crer uma pessoa sendo liberta de um demônio. Eles não tiveram problema de ver uma pessoa com febre ser curada, outras talvez com outras doenças serem curadas. Mas quando se trata agora de um milagre, eles acabam agora questionando. E esse é o problema de muitas pessoas, muitos irmãos, eles já experimentaram muitas curas. No nosso meio existem centenas de testemunhos de curas. Centenas de testemunhos de pessoas que foram libertas de espíritos malignos, foram libertas da depressão, foram libertas, ou seja, de problemas que atingem a mente das pessoas. Mas quando se trata de um milagre, aí as pessoas, elas questionam Deus. Elas não têm dúvida em relação a que foram curadas, elas não têm dúvida de que foram libertas, mas quando se deparam na questão de milagre, aí elas questionam. Então, o segundo ponto, sobrenatural, que é uma questão que a gente precisa avançar. O ano da abundante colheita é fruto do sobrenatural. O ano da abundante colheita que nós estamos vivendo é fruto do que? Sobrenatural. Preste atenção. Quando se trata de sobrenatural, nós precisamos avançar. Todos nós precisamos avançar. Avançar no sobrenatural, que é o resultado não de um questionamento, mas de um posicionamento. Sobrenatural não é resultado de questionamentos, mas de posicionamentos. E muitos irmãos já tiveram alguma experiência com o Senhor, uma resposta de oração, um emprego novo. Agora, quando se deparam com uma situação que exige um milagre, aí questionam. E se esquece que o nosso Deus que cura é o mesmo que opera milagres. O mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que te promove, o mesmo Deus que faz você prosperar, o mesmo Deus que liberta, que transforma, é o mesmo Deus que opera milagres, maravilhas. Amém? Em outras palavras, os discípulos aqui, quando eles se posicionaram em cima da palavra que Jesus falou, não questionaram a palavra, então o milagre ele acontece. Em outras palavras, o milagre aconteceu porque eles se posicionaram. Veja que eles recebem uma palavra, e se eles não aplicam aquela palavra, se eles começam a questionar e não se movem, com certeza o milagre eles não iam experimentar. Eles não experimentaram o milagre porque o milagre aconteceu a partir do momento que eles se posicionaram. Qual foi o posicionamento deles? Pegar as redes e lançar para o lado direito, daquilo que Jesus falou. Muito claro, Jesus deu a palavra. E eles, se não tivessem obedecido, talvez não haveriam experimentado o milagre. Agora, falando de milagres, você sabia que, olhe para você, você é responsável pelos milagres na sua vida e através da sua vida? Eu vou falar mais uma vez. Quando se trata de milagres, abra sua boca, meu irmão, minha irmã, abra sua boca. Quando se trata de milagres, você é responsável pelos milagres. Você é o responsável pelos milagres. Como assim, pastor? Tem muitos irmãos, que ficam horas e horas, dias e dias, semanas, meses, anos,
pedindo para Deus que faça um milagre na sua vida, ou em alguma situação. E muitos se decepcionam então com Deus, porque Ele não fez, ou seja, o que esses irmãos deveriam fazer. Veja em 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Uma pausa aqui assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Primeiro, cada um foi dada a manifestação do Espírito. A cada um. Cada um quem passou? Cada um que teve um encontro com Jesus Cristo. Cada um que nasceu de novo. Cada um que recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. O apóstolo Paulo está dizendo, cada um que teve um encontro com Jesus, ele teve, ou seja, ele tem uma manifestação do Espírito na sua vida. Ele deixa muito claro aqui assim que não há acepção de pessoas quando se trata do sobrenatural. Não existe acepção. Não existe acepção. Porque ele diz, a cada um foi dado com fim, ou seja, de um bem comum. Então o Espírito Santo foi dado a todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Versículo 8, preste atenção. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, ou seja, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como Ele quer. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então nós somos o corpo de Cristo, amém? Então nos foi dado o Espírito Santo, ele está em nós. Meus irmãos, ouçam isso. O apóstolo Paulo, ele fala muito claro sobre os dons do Espírito Santo, a manifestação. Ele fala aqui muito claro. E o apóstolo Paulo é claro quando ele afirma a outro poder para operar milagres. Então os milagres, eles são manifestados, ou seja, na vida, ou seja, através da vida daquele que tem o Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. Então, meus amados, o poder para operar milagre foi dado ao corpo. Vocês estão aqui? Não? Estão me ouvindo? Não? Então, ele foi dado ao corpo. Corpo, que corpo, pastor? O corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Então, o Espírito, ele deixa bem claro que esses dons foram dados ao corpo. Então, aqui tem operadores de milagres. Tem pessoas que curam, tem pessoas que libertam, tem pessoas que interpretam, ou seja, as línguas. Um fala em língua, outro interpreta, um tem profecia, um tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, dons de fé. Tudo isso está no corpo, está no corpo. Está no corpo. Nós somos o corpo. O mesmo Espírito, ele deixa bem claro, o mesmo é o outro, é o mesmo. Ele opera tudo, ou seja, da forma como ele quer. Nos foi dado. Então, meus irmãos, quando se trata de milagres, qual é o maior que você entende? Qual é o maior milagre? Quando se vem na sua mente milagre, qual é o maior milagre que você entende? Salvação. A salvação é o maior milagre que um ser humano ele pode experimentar. Quantos já são salvos aqui? Então você pode dizer, você já experimentou o maior milagre na sua vida. O maior milagre. O maior milagre.
na sua vida. E como que aconteceu esse milagre na sua vida? Alguém um dia, usado por Deus, chegou até você e apresentou o Evangelho. E você creu no Evangelho. Então, quem que, em outras palavras, foi o portador de milagre? Vocês experimentaram o maior milagre. Como é que esse milagre aconteceu? Um anjo veio falar? Uma pessoa veio falar. Então essa pessoa é você que está aqui, que levou as pessoas a Cristo Jesus. Então você foi o portador do maior milagre na vida de um ser humano. Como que você questiona então que você é um operador de milagres? Você foi o canal de fazer o maior milagre. O maior. Não, pastor, porque se eu ver um paralítico andar, um cego enxergar. Não, isso não são milagres grandes, são inferiores. Ou seja, a salvação é maior. Todas essas outras coisas que você está buscando é inferior, está abaixo. Você já experimentou o maior. O maior milagre você já experimentou, e esse milagre aconteceu porque alguém foi um canal de milagres para apresentar o maior milagre na sua vida. Então você é um operador de milagres, o Espírito Santo deixa bem claro. A uns ele deu, ou seja, a operação de milagres. Então a pessoa recebe Cristo, ela recebe o maior milagre na sua vida. Então as manifestações do Espírito, ele nos foram dadas, elas estão à disposição. Estão à disposição. Tudo o que ele nos deu visa o bem comum. Tudo que o Espírito Santo ele fala, o apóstolo Paulo fala nesse texto, tudo visa um bem comum. Todo o objetivo desse dom, daquilo que o Espírito Santo nos deu, visa, ou seja, manifestar-se, abençoar pessoas, libertar pessoas, ser canal de cura na vida das pessoas. Tudo que ele nos deu visa o bem comum. Todos esses dons se manifestam pela fé. E precisamos ousar em fé, sermos mais audaciosos. Esse é o terceiro ponto, audaciosos. O audacioso, ele realiza ações difíceis. Ouça isso. O audacioso, ele realiza ações difíceis. Difíceis aos olhos humanos. Os discípulos, depois deles serem açoitados, vamos ler isso em Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30. Veja só. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente, audaciosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então os discípulos, depois aqui, se você for ver o contexto, eles foram açoitados. Alguém de vocês já foi açoitado por falar de Jesus? Não. E acha que é difícil evangelizar? Eles foram açoitados. Açoitados por curar pessoas doentes. Eles foram açoitados por levar as boas novas de salvação. Eles foram açoitados por realizarem milagres. Por isso estavam na cadeia. E eles foram açoitados. E aí, quando eles são soltos, eles começam a fazer uma oração agora. Eles começam a orar, porque esse versículo 28 é uma oração. Eles estão orando aqui. E eles falam agora, aqui bem claro, no versículo 29, considera a ameaça dele, Jesus, e capacita os teus servos para continuar falando ousadamente, audaciosamente. Veja que eles passam por aquele momento de humilhação, onde que muitos, eu tenho certeza disso, iam dizer, chega desse negócio de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e parar na cadeia e ser açoitado, para mim deu. Onde estava Deus? Onde estava Jesus? Onde estava o Espírito Santo que permitiu que a gente sofresse assim? Mas não foi isso que eles fizeram. Eles falaram, Senhor,
capacita os teus servos, concede mais ousadia para que a gente continue pregando as boas novas do Evangelho, enquanto a tua mão poderosa, ela está operando milagres, maravilhas e assim por diante. Então vejam que enquanto muitos iriam desistir, recuar, os discípulos, os que agora já tiveram a experiência com o Espírito Santo, eles oram para avançar. Eles não oram para entregar o ministério. Eles não estão orando para desistir de seguir agora, não. Eles fazem uma oração para continuar avançando. Mais ousadamente, mais audaciosamente. Então, diante das ameaças, diante das adversidades que se levantam, Senhor, concede-nos audácia, coragem para continuar avançando. Desta maneira, a tua mão continuará operando maravilhas em nome de Cristo. Agora em Atos 23, versículo 11, Atos 23, versículo 11, agora é com o apóstolo Paulo. Então na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então veja só, o apóstolo Paulo leva outra surra, a ponto de quase morrer, ao ponto de estar quase morto. E aí, naquele estado que ele estava lá, o seu físico totalmente ali desfigurado, Jesus chega no lado dele e diz: ânimo, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai ter que testemunhar em Roma. Imagina se em Jerusalém ele tinha sofrido aquilo, como seria em Roma? Mas Jesus chega do lado dele e diz: ânimo, coragem, seja ousado, porque você, da forma que testemunhou aqui, vai testemunhar lá. E a gente sabe, ou seja, o quanto que Paulo ele foi usado por Deus, ou seja, para testemunhar em Roma. Jesus ele poderia ter dito, né? Já vi o quanto você sofreu e vou te poupar. Jesus poderia ter chegado ali do lado dele: ó Paulo, já desse uma prova do teu amor pela minha vida, já desse uma prova de amor pelo Evangelho, a partir de hoje eu vou te poupar. Mas não é isso que Jesus ele fala aqui, muito claro, né? Não foi isso que ele diz coragem, pois como você testemunhou em Jerusalém, também precisa testemunhar em Roma. O audacioso, meus irmãos, ele afronta os obstáculos e situações de risco. Ele é valente, ele é corajoso, e é através da minha audácia que milagres eles vão acontecer. É através da nossa audácia que milagres eles vão acontecer. Milagres acontecem através da audácia, do posicionamento, não de questionamentos. Não é através de questionamento. Nunca um milagre vai acontecer a partir de questionamentos. Por quê? Como? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, não falto os cultos, estou lá servindo, quando sempre a oportunidade estou servindo. Não, questionamentos não são, ou seja, a matéria-prima para milagres. O milagre sempre vai ser uma forma de ser manifesto através de posicionamentos. E nós precisamos, como igreja, sermos mais audaciosos. E infelizmente a gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas estão cada vez mais desistindo fácil de situações que se levantam nas suas vidas. Eu usei esses dois exemplos dos discípulos do apóstolo Paulo, tem o próprio Jesus Cristo e tantos outros exemplos que a gente poderia estar usando, que eles, ou seja, diante das lutas, das adversidades, eles estão orando para eles continuarem firmes, inabaláveis, continuarem firmes para continuar manifestando a obra de Deus. E a gente vive num tempo, ou seja, onde que as pessoas elas estão cada dia mais desistindo, cada vez mais de uma forma cada vez mais rápida de situações que dizem respeito à vida delas por algum tipo de problema. Pessoas desistindo muito rápido. Na vida conjugal surge um problema, já logo se fala o quê? Vamos nos separar, vamos nos divorciar.
Surge um problema na vida conjugal, eles não querem, ou seja, aprender com aquele problema, eles não querem crescer com aquele problema, eles não querem ver o que eles podem aprender, qual a lição tirar daquela situação. Não, primeira questão é, vamos nos separar. E Deus falando muito forte essa semana, mas não vou falar sobre isso, e nós sabemos que o divórcio, ele foi permitido por um motivo somente: dureza de coração. Dureza de coração. Por isso, quando questiono Jesus e uso o exemplo da lei, ele deixa bem claro, Moisés deu essa autorização por causa da dureza do coração. A única, ou seja, mas eu vou trabalhar isso no outro dia. E Deus falou muito sobre esse respeito. Então, quantas pessoas surge o problema conjugal, elas logo querem desistir. Quando surge um problema físico, ou seja, uma doença, um sintoma, logo o primeiro pensamento é morte. Ele já começa a fazer, ou seja, um preparativo para a morte. Ele simplesmente começa a aceitar aquele sintoma, ele aceitar aquele diagnóstico e já começa a trabalhar em cima de um resultado daquele diagnóstico. Ele não se posiciona em cima do diagnóstico. A pessoa está recebendo o diagnóstico, ela já está pensando em 1001 coisas do que ela vai fazer. A única coisa que ela não pensa é um posicionamento sobre aquele sintoma. E o diagnóstico vem, mas para que a gente se posicione em cima dele. Na vida empresarial surge uma dificuldade e muitas pessoas já falam o quê? Esse negócio não é para nós, vamos fechar a empresa. Vamos, ou seja, decretar a falência. Vamos decretar o fechamento dessas portas, porque não vale a pena nós lutarmos, não vale a pena, em outras palavras, investir, ou seja, ela não começa a se posicionar, mas ela já age em cima de uma situação. Na vida emocional, nós somos atacados constantemente, e logo nós devemos ser o quê? Audaciosos em combater esses pensamentos de morte, de lamentos, de fraquezas, de mentiras. Os pensamentos, meus irmãos, eles vêm, mas nós somos os responsáveis por aceitá-los ou rejeitá-los. Eu já falei em algumas ministrações sobre isso. Nós somos bombardeados com mais de 60 mil pensamentos todos os dias, ou seja, e desses, ou seja, mais de 80% são contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, cada pensamento que vem sobre a nossa mente, nós somos responsáveis por aceitá-los ou rejeitá-los. Às vezes a pessoa está lá perturbada. Por que ela está perturbada? Porque ela aceitou aqueles pensamentos. Ela aceitou aquelas vozes de fracasso, vozes de morte, vozes de aprisionamento. Ela aceita aquelas vozes. Então ela acaba se tornando agora uma prisioneira. Ela se coloca numa prisão, por ela aceitar. Então pensamentos, somos nós os responsáveis por aceitar ou mandar embora. Eu sempre falo, você conhece essa frase, que não é bíblica, mas, ou seja, você não pode impedir que um pássaro ele sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Então, ou seja, o dardo ele é lançado, Satanás lança os dardos dele, mas eu não preciso aceitar esses dardos, mas eu não aceito os dardos quando eu me posiciono. Muito fácil, você recebe um pensamento, esse pensamento condiz com a palavra de Deus? Não, então você tem que rejeitar. Vem um pensamento na área íntima, ou seja, um pensamento de adultério, um pensamento de fornicação, pornografia, vem de Deus? Não, então tem que rejeitar. Um pensamento sobre mentira, eu preciso mentir hoje para me dar bem, a mentira vem de Deus? Não, então tem que rejeitar. Não, pastor, mas eu preciso passar a perna em alguém hoje, porque Deus vai me dar bem, esse passar a perna não vem de Deus, então tem que rejeitar.
Então é fácil para você detectar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do maligno. Então eu sou responsável por aceitar ou rejeitar esses pensamentos. E quando se trata, para a gente finalizar, quando se trata de relacionamentos, então, nem se fala. Ninguém mais quer suportar ninguém. Nós vivemos um tempo, como eu falei antes, ou seja, que as pessoas estão mais propensas a desistir do que a de avançar. Propensas a recuar do que avançar. E quando se trata de relacionamentos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não suportam mais as pessoas. E quero terminar com essa fala de Efésios 4:1 ao versículo 3, que diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, prisioneiro do Senhor, ele roga, ele está rogando, está clamando para que a igreja, para que nós possamos viver de maneira digna da vocação que receberam. Nós recebemos uma vocação. No dia que você confessou a Cristo, você recebe uma vocação. Ser agora um representante de Deus. Um atalaia, ou seja, um manifestador de milagres. Sejam completamente dóceis, humildes, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E façam todo o esforço. Veja que Paulo está dizendo, façam todo esforço. Quer dizer que não é uma coisa simples, não é uma coisa tão simples que a gente consiga fazer, mas ele está dizendo, façam todo o esforço. Se ele falasse, faça um esforçozinho, a pessoa diz, pastor, até fiz um esforço, mas não adiantou, não consigo suportar esse irmão, não consigo olhar para os olhos dele, não consigo olhar para a face dele, não consigo cumprimentar ele. Mas Paulo está dizendo, façam todo o esforço. Não é esforço, é todos. Todo o esforço para que a gente possa manter, conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Então, ou seja, ousadia. Paulo começa a falar de unidade, não de uma uniformidade. A unidade, ela vem do interior, é uma graça espiritual. Quanto à uniformidade, é o resultado de uma pressão exterior. E essa unidade, ela não é externa, ela não é mecânica, mas é interna e orgânica. Ela não é imposta por força exterior. Você, não que pela virtude do poder de Cristo que habita na vida do cristão, procede de dentro da vida dele. Então essa unidade, ela não é criada, mas ela é preservada. E Paulo ele diz, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E a única forma digna de nós vivermos de acordo com a vocação que nós recebemos é viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Se eu não vivo pelo Espírito, meus irmãos, eu vivo questionando a Deus. Se eu não vivo pelo Espírito, eu não vou viver milagres na minha vida. Se eu não vivo pelo Espírito, eu não sou uma pessoa audaciosa, uma pessoa que enfrenta os obstáculos, uma pessoa que resiste o diabo, uma pessoa, você acha que aquilo que Pedro, que Tiago fala de resistir o diabo, é uma pessoa que ela é uma pessoa passiva, ou seja, ela precisa ser audaciosa, ela precisa, é um posicionamento, meus irmãos. O diabo ele vem para todos nós. Você não é exclusivo não, pastor, comigo ele não vem não, ele vem. Ele vem todos os dias, o diabo, Satanás, ele se levanta, mas nós temos um posicionamento, não um questionamento. Pastor, por que o diabo se levanta? Não questione, se posicione.
É posicionamento. E esse posicionamento vem de uma pessoa audaciosa. Por isso Paulo está dizendo, vivam pelo Espírito. A única forma de eu manifestar a vocação que Deus me deu é pelo Espírito. Muitas pessoas não estão mais aqui porque não suportavam mais você. Pastor, é comigo? A gente não fala as coisas. E sabe por que não suporto? Porque não ando no Espírito. Se andasse no Espírito, ele ia fazer todo o esforço para suportar. O que é um suporte? Você sabe o que é um suporte? Suporte é uma folha de papel. Pastor, eu botei uma cartolina lá na minha parede para botar um vaso em cima. O senhor acredita que o vaso caiu? Não só acredito, como eu podia falar alguma coisa, mas nem vou falar. Porque cartolina não é suporte. Papel não é suporte. Suporte fala para suportar, ou seja, peso. Situações que vêm. Então Paulo fala, façam todo esforço para suportar. Porque a gente vive um tempo que as pessoas estão, ou seja, insuportáveis, elas não suportam. Isso a gente não pode aceitar dentro da igreja. A igreja é para ser suporte. A igreja é como um hospital. Imagina a irmã que trabalha no hospital, recebe uma pessoa que vem lá com uma dorzinha de estômago. Isso aqui é tranquilo. Mas vem uma já sem braço. Vem uma já sem uma perna de um acidente. Vem uma já toda queimada. Diz, não, isso aqui nós não queremos receber. Como que esse hospital vai ser suporte para aquela pessoa? A igreja é um suporte para receber todo e qualquer tipo de situações. Suporte para com pessoas que estão na UTI, pessoas que estão em estado de coma, pessoas que estão ali com algum membro do corpo amputados, pessoas que estão ali pensando na morte. A igreja é um suporte, mas ela só vai poder ser um suporte se ela andar no Espírito. Por isso Paulo diz, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E essa forma de andar se chama pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Deus? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.